Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Na aula de hoje, nós vamos abordar aqui GLP e gás natural. Nós vamos abordar aqui as principais características desses dois sistemas. Nós não vamos nos aprofundar nos cálculos, mas nós vamos ver aqui as características principais dos sistemas, tá bom? O primeiro tópico aqui seria sobre o AVCB, né, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro. As instalações de gás GLP e GN, né, que GLP significa gás liquefeito de petróleo e GN gás natural, devem seguir o estabelecido pela ABNT. O atendimento das normas técnicas é requisito para complementar documentos solicitados na obtenção do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB, obtido após a vistoria técnica que atesta o perfeito funcionamento e documentos exigidos para a liberação, né? Então, por exemplo, condomínios, estabelecimentos comerciais, restaurantes, lanchonetes, eles precisam do AVCB para ter o seu funcionamento, obter o seu alvará de funcionamento. A norma que vai reger esses projetos, né, as especificações sobre GLP e GN seria a BNT-NBR 15.526. Redes de distribuição interna para gases combustíveis e instalações residenciais, projeto e execução. Vale destacar que está na versão corrigida. Ela tinha uma versão, se não me engano, de 2012 e agora está na versão atualizada para 2016. Então, para quem quiser se aprofundar, tá bom? Recomendo a leitura da norma. Vamos abordar aqui o primeiro, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. É o derivado mais leve do refino do petróleo. Então, ele é de origem do petróleo. É uma mistura de propano, C3H8, butano, C4H10 e outros hidrocarbonetos. É inodoro e nele dilui-se etil mercapta, com odor característico para detecção de vazamento. Então, aquele cheiro que você sente, né, quando, por exemplo, vai instalar o gás na sua casa e por algum instante ali há um certo vazamento, né, normal, você sente aquele cheiro do gás. É esse composto aqui, ó, etil mercapta. Porque senão, naturalmente, o GLP ele é inodoro, né, como está descrito aqui. Então é inserida essa quantidade de composto para detectar o vazamento, porque o gás ele é um produto inflamável. Então, se ele ficar vazando dentro do ambiente, pode ocasionar um incêndio, né? A sua inalação excessiva possui efeitos anestésicos ao corpo humano. Como seu fornecimento aos pontos de consumo é feito em altas pressões, tubulações de GLP podem ser menores. Então, a inalação excessiva possui efeitos anestésicos ao corpo humano, então a pessoa, se ela ficar exposta a essa inalação, ela pode vir a desmaiar e, em alguns casos, vir a óbito. Então, tem que se atentar a este item, tá bom? Ele é um material nocivo para o ser humano. Em condições normais de temperatura e pressão, CNTP, que as pessoas tanto dizem, o GLP apresenta-se gasoso, né? Gás, né? Mas, quando é submetido a altas pressões e resfriamento, torna-se líquido. É armazenado em recipientes cilíndricos transportáveis ou estacionário. Possui vários modelos de botijões no mercado. Tem poder calorífico de cerca de 22.800 quilocalorias. Bastante alto isso, tá? Vamos conhecer aqui os principais modelos, ó. Tipos de recipientes transportáveis trocáveis. A gente tem o P2, P13, P20, P45 e P90. A gente vai conhecer cada um deles nos próximos slides. Tem outros, tá bom? Mas esses aqui são os principais que a gente vai destacar. Então, o botijão P2 é o menor botijão de gás vendido no mercado. Ele é portátil e ideal para acampamentos, né? Então a pessoa vai levar para poder fazer uma comida, né? Já que o acampamento ali é uma estadia provisória, né? Também é ideal para pequenos negócios móveis, como carrinhos de lanche, pipocas e churros, né? Então, quando você vê um carrinho de churros, saiba que aquele processo ali de confecção do recheio, né? No caso da pipoca ou do cachorro quente,
para poder cozinhar a linguiça ali na hora, ou a salsicha ali na hora, ele não é automático, né? Tem um botijão ali dentro do carrinho, para quem não sabe, né? Então, esse é o botijão P2. Aqui, o mais popular, né, nas residências no Brasil é o P13. Esse modelo de botijão de gás é amplamente utilizado para residências no Brasil. É o mais usado em casa, para fogão, aquecedor de água e outros equipamentos em residências. Também é utilizado em pequenos restaurantes, né, pequenas lanchonetes e lojas. Então aqui a gente tem o desenho dele, e aqui ele em abrigos, né, no exterior da residência como forma de segurança, né, para evitar acidentes. Tem que trancar ele, né? Porque a gente tá no Brasil e sim, as pessoas roubam botijão, tá bom? Não vacile. Se vai deixar no exterior da residência, tem que trancar. Não é brincadeira, não. As pessoas roubam mesmo. A não ser que você mora em um condomínio seguro, né? Então esse é o botijão P13. Aqui a gente tem detalhes, ó. Nomenclatura dos componentes, ó, alça superior, calota superior, cordão de solda, ó, aquela marca ali no meio, calota inferior e a base. Aqui a gente tem a composição dele, ó, ele é 85% nível máximo de enchimento e 15% ali fica vazio. Sempre é assim. Então, vapor e líquido, né? Por mais que ele seja um gás, como a gente viu, nesse caso aqui ele vai se apresentar da forma líquida. Ali na parte superior a gente tem a válvula, a flange e o plug fusível. São características do P13. Aqui o item de atenção com relação à mangueira, ele dá aqui a NBR e também a validade, tá bom? Tem que trocar esses itens. Você vai numa casa especializada disso, material de construção, e você troca esses itens, tá? É uma questão de segurança, porque o gás é um produto inflamável. Agora, o botijão P20. O cilindro P20 é comumente utilizado em empilhadeiras a gás. Esse cilindro a gás é o único de onde o GLP sai líquido e deve ser usado na horizontal, tá bom? Então aqui a gente tem o desenho dele, ele é grande, ó, maior, né, do que o P13, e ele sempre é utilizado aqui dessas máquinas, né, empilhadeiras, onde tem que ficar empilhando pallets. Então, essa é a aplicação do botijão P20. Agora, o P45 já é um botijão bem maior do que o P20, né? Esse tipo de botijão é usado em lugares que precisam de muito gás, como restaurantes, hotéis, hospitais e indústrias. Os tipos de locais que exigem um volume maior de gás utilizam esse tipo de botijão para atender suas necessidades. Então a gente tem aqui uma imagem mais prática, né? Ele é bem alto, né? Bem grande. Agora nós vamos conhecer o maior de todos, que se esse aqui já é grande, imagina esse, ó. Agora a gente tem o P90. O cilindro P90 é o maior botijão de gás usado na indústria, ao ser necessário ter mais gás nesse ambiente. A depender da sua demanda, ele pode ser usado em grandes empresas e comércios. Então, você vê aqui, ó, um comparativo do tamanho do P90 para o P45. Esse aqui é um P45. Ó. O P90 aqui dá o que? Dá 2, 3 vezes maior, enorme mesmo, né? Se você olhar ele pessoalmente, é gigantesco mesmo. Então aqui a gente tem os principais modelos de gás GLP que é utilizado no mercado, né? Tanto para aplicações residenciais, né, como o P2 e o P13, né? O P20 acaba sendo utilizado para máquinas, né, aquele tipo de empilhadeira, e aqui o P45 e o P90 utilizado para indústrias, comércios de grande porte, né, restaurantes que precisam atender ali uma grande demanda de refeições, tem que partir para esses dois casos aqui. Existem casos que se utilizam dois P45 ao invés de utilizar um P90, tem casos que se utiliza o P90 diretamente. Tudo vai depender, né? Também da forma como da orientação da companhia de gás também. Agora vamos falar sobre o gás natural.
É composto de metano, CH4, e hidrocarbonetos leves, de origem fóssil, encontrado em depósitos subterrâneos associados ao petróleo ou não. É de ocorrência comum no litoral brasileiro. É limitado ao alcance dos gasodutos. A Petrobras realiza a exploração das bacias e as distribuidoras fornecem o gás natural canalizado. É incolor e inodoro. Sua combustão libera dióxido de carbono e vapor d'água, que não são tóxicos, ó, diferentemente do GLP, ó, eles não são tóxicos aos seres humanos. Possui poder calorífico de 9.000 quilocalorias, né? Então, se a gente comparar lá com o GLP, aqui ó, já são 22.800 calorias, ó. Então já é bem inferior, né? A chama dele é de cor azul, é ecológico e não poluente. Então ele tem essas vantagens, né? Aqui a gente tem esquema, ó, medição individual nos andares. Aqui o medidor. Então passa aqui a rede geral, ó, a rede geral está aqui. Aí migra, como se fosse uma instalação de água mesmo, que tem a concessionária que vai fornecer o acesso para as residências, né, as unidades consumidoras. É bem semelhante, é um serviço todo canalizado. Então vai migrar para cá, ó, vai ter aqui as instalações, né, o registro, o regulador, e vai partir para alimentar aqui os pontos. Por exemplo, uma instalação de água vai alimentar o ponto do lavatório, do vaso, do chuveiro. Aqui vai alimentar o quê? Vai alimentar o fogão, um aquecedor e assim por diante. E tem medição coletiva, medidor aqui, ó. E ele segue para os apartamentos. Medição em abrigo coletivo, o medidor individual, mas o abrigo é coletivo. E aqui, ó, parte as prumadas, ó. Uma aqui no térreo e as outras vão partir para os andares subsequentes. Aqui, só por curiosidade, ó, os países que são tidos como os maiores produtores de gás natural no mundo. Os Estados Unidos primeiro, a Rússia em segundo, Irã, China e Catar. Aqui a unidade em metros cúbicos, né? O Brasil fica bem atrás desses. A Rússia, né, durante essa guerra, ela interrompeu o fornecimento para alguns países, né? Então isso foi um caso bem sério. Devido à questão da guerra, né, muitos países boicotaram a Rússia em algumas coisas e ela acabou também interrompendo esse fornecimento de gás, porque ela, como te daqui, ela é a segunda, né, mas bem próxima dos Estados Unidos. A Rússia é uma grande produtora de gás natural e houve essa, vamos dizer, uma espécie de crise do gás natural no mundo devido a essa guerra da Rússia, tá bom? A aula de hoje era só sobre isso mesmo, tá bom? Espero que tenha gostado e qualquer dúvida estou à disposição, tá bom? Até mais.